Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já estou aqui com Gabriel Viana, Aécio Holanda, Norton Lima. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa bancada de todos os dias. Tudo bem, você de casa? Vamos colocar a informação para circular. Pronto, e já começamos com as considerações iniciais de José Alberto Bardavil. Fomos às ruas e perguntamos qual a promessa que mais nosso povo cansou de ouvir. O resultado foi a promessa de acabar com a violência urbana. Concordo, o povo está mais uma vez certo. De fato, ninguém acredita que planos mirabolantes vão conseguir resolver o problema da criminalidade. Ou que vamos resolver o problema da criminalidade importando fórmulas estrangeiras que não resolveram o problema nos países de origem. É preciso ter os pés no chão, começar fazendo o que é necessário, como a seleção e o devido treinamento de mais policiais. Recomenda à ONU a contratação de um policial a cada 250 habitantes. Portanto, é preciso acabar o desfile de sandices no horário eleitoral. Virou um picadeiro, onde piadas viram planos de governo e palhaços se candidatam a resolver os problemas sérios e complexos. Lembre-se, há ladrões que roubam o que nós temos de mais precioso, o nosso tempo. Sou amigo dos amigos do povo, inimigo dos inimigos do povo. Nossa união nos faz mais forte. Chegou a hora do povo falar e mais uma vez eu convido você a participar. Nos envie seu vídeo opinando sobre os assuntos que a gente aborda aqui, porque a união se faz com participação. Iniciamos com a população respondendo quais promessas já cansou de ouvir. As promessas que ele vai ajeitar o salário, que ele vai ajeitar também a rede de negócio de medicamento, né, que não está faltando também no posto, também está faltando. Que tudo vai mudar, que o bairro vai melhorar, que vai colocar mais escolas. Geralmente isso realmente não acontece. Segurança. Saúde. Como sempre, promessas de melhoras, né, para nós que somos de baixa renda e que nunca a gente vê a melhoria certa que a gente necessita, né? Como sempre, a gente vai ter sempre que votar de novo, porque a gente tem que exercer a nossa cidadania, né? E vamos ver o que é que vai dar, né, dessa vez, né? A saúde, os 3 candidatos que estavam debatendo lá, nenhum falaram no Hospital do Coração, falaram no outro Hospital do Coração, que é mais necessitado. Vai lá para você ver. Por que a reportagem não vai lá? Não vai lá para ver o escândalo que está lá, o pessoal morrendo, amigos, sem saúde, sem... E aí eles falam que vão... E cheio de gente aí precisando de cirurgia e exame, e nada disso eles fazem, só faz promessa. Rapaz, eles prometem tudo, né? Há um tempo atrás aí prometeram que ia reformar o Hospital da Mulher, que não ia faltar remédio. Os CAPs tá faltando remédio, o CAPs aqui da Pinto Madeira. Eu tenho um filho que é assistido pelo CAPs. Tá faltando quando não falta o Respiridona, falta o Depaquene, tá faltando Depaquene. Aí eu pergunto para esses políticos que ficam mentindo na televisão, um mês antes da eleição eles fazem tudo. Quando a gente vai procurar eles lá na Assembleia, para falar com eles lá, eles ficam no telefone perguntando se a gente veio atrás deles para falar em dinheiro. Agora, aquele que fica prometendo e mentindo na televisão e só com conversa para boi dormir, o povo está sabendo que político não faz nada. Você está vendo aí a saúde, meu amigo. O CAPS é uma assistência do povo.
de pessoas doentes, de pessoas mentais, pessoas que precisam de remédio, que são controlados pelos CAP e está faltando remédio. Agora, a população fala se acredita que a segurança pública do estado do Ceará tem jeito. Mais policial mesmo, né? Para poder ajeitar mais, que tem muito assalto, muita coisa, né? Aí eu queria ajeitar, para poder ficar mais tranquila, né, também. Acho que sim, tem como resolver. Acho que sim. As pessoas que estudam para isso sabem. Apenas chega lá onde tem os gestores do dinheiro e não aplicam no lugar correto. O presidente lá no lugar dele manda dar as verbas. Aí os tentáculos que são responsáveis não fazem o que deve ser feito. Acho que não. Essas guerras de facções estão tomando de conta de toda a população. Você vive à mercê dentro da sua própria casa, você é prisioneiro da sua residência. Sim, também segurança pública, saúde, educação, somente a saúde. A saúde, educação e segurança pública. O Ceará é um país que é o Ceará no estado que tinha o menor índice de criminalidade, hoje a capital e o estado mais violento que tem. Mas avisaram 10 anos antes que a facção estava tomando conta do Ceará. O que aconteceu? Dizia que era mentira. Tem como melhorar se aparecer uma pessoa que realmente seja honesta e que tenha um coração voltado mesmo para a saúde. Nesse momento, as pessoas falaram sobre a saúde pública do estado, se elas acreditam que é possível resolver. Os postos de saúde, né, que também está precisando ajeitar, né, que pelo menos onde eu estou morando está precisando. Eu não sou diabética não, mas tem gente que é diabética e não está tendo produto, né, também, né. Sim, eu acho que tem como resolver o problema da saúde pública, porque hoje em dia está tudo muito um caos, né? Para esperar até na fila do SUS demora um tempão, coisa que precisa ser melhorada sim. Por exemplo, eu já fui muitas vezes doente e eu tive que esperar mais de 1 hora para ser atendida, sendo que eu estava precisando naquele momento. Então, eu acho que no momento deve ser consertado isso. Eu mesmo agora passei 1 semana para conseguir uma vaga no Hospital Mental de Messejana para o meu filho, que estava querendo matar as pessoas e ao mesmo tempo se matar. Chegavam as pessoas, saúde, segurança, que eu acabei de dizer, e simplesmente não sabiam como agir, fugiam. Entendeu? Eu estou aqui respondendo, coincidentemente eu estou respondendo uma coisa que eu estou passando problema, saúde e segurança. Também acho que não, porque a minha irmã é cadeirante, ela já fez 3 cirurgias do meningioma na coluna e ela está ainda na fila de espera para conseguir fazer a 4ª cirurgia e ela vai ter que botar na justiça para conseguir. Onde é que nós estamos? A pessoa necessita de uma cirurgia e tem que botar na justiça para conseguir fazer a cirurgia? Tem que pelo menos melhorar, já que não resolve, mas pelo menos melhorar. Mas pior do jeito que está, não tem como correr não, o pessoal está morrendo. Tem, é botar o pessoal para trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade empacotando sal, 12, 14 anos de idade empacotando sal. Empacotando sal, sempre trabalhei. É tirar o pessoal, só quer construir presídio, bota o pessoal para trabalhar, pronto, acabou a coisa. O pessoal quer dar arma para as pessoas, bota para trabalhar, ver se as pessoas não vão ganhar seu dinheiro digno. O cara que está lá mesmo preso, ele está precisando de uma oportunidade de trabalho. Por fim, as pessoas opinaram sobre o desemprego. Emprego, está precisando muito de emprego, né? Tá muita gente desempregada. Minha sobrinha, pelo menos, faz não sei quantos anos que está precisando trabalhar também. E até agora não conseguiu emprego também, né? Sim, tem como resolver problemas do desemprego. Acho que sim. Outra questão também, porque segundo dizem, o nosso país é o mais rico do mundo. Em que eu não sei? Se é em minério, se é em energia, se é a agricultura dele, entendeu? Mas essa riqueza deve ser uma riqueza fictícia, porque ninguém vê. Olha o que a gente vê, loucos, desempregados, desesperados. Agora mesmo passei por 4 mães com crianças em situação
que eu tô como uma louca hoje por causa do meu filho. Eu tenho até, e ele, um certo padrão de vida para conseguir alguma coisa. As pessoas que eu vejo no chão, com a criancinha, acho que é peruana ou venezuelana, comendo terra. Lá naquele edifício ali, José de Alencar, comendo terra. Eu, graças a Deus, nunca comi terra, e nem os meus filhos. Mas a gente está sendo vítima de coisas que não temos, procuramos e não temos. O desemprego só aumenta, porque antes da pandemia eu tinha uma lanchonete na minha casa, eu vendia pratinha, essas coisas, lanche. Então eu tive que fechar e até agora eu não consegui retornar, porque também por conta da segurança que não tem. Porque onde eu moro é muito precária a segurança e se eu colocar de novo eu corro o risco até de perder a minha vida. Então, o desemprego, a segurança, a saúde, nós estamos falidos, viu? Tem como melhorar, mas a maioria da corrupção não deixa. Todos os que entram é só para corromper. Como é que os empresários vão investir? Vão investir se não há infraestrutura, as estradas estão tudo acabadas, como é que uma empresa vai investir? Há um imposto lá em cima, o imposto do Ceará, o imposto mais alto que tem. Não tem condição dos empresários se manter, não sei nem como é que eles vão se manter. Acho que é também negando imposto. O desemprego é o seguinte, é difícil, a pergunta é difícil. O desemprego tem como melhorar se os empresários derem oportunidade, né? As pessoas, os idosos, primeiro tinha, não vou citar o nome dos mercantil, tinha mercantil que os idosos trabalhavam. Menino de 16 anos não pode trabalhar. Eu com 12 anos eu trabalhava. Por que não bota esses meninos para trabalhar? E agora vamos conferir os compromissos dos principais candidatos ao governo do estado do Ceará. Capitão Wagner do União Brasil participa de caminhadas nas cidades de Beberibe e Cascavel. Ele também concede uma entrevista. Além disso, o candidato participa de uma conversa sobre a Coordenadoria Estadual de Apoio aos Legislativos Municipais e encerra sua agenda com uma carreata no bairro Jardim América. Elmano de Freitas, do PT, participa de uma entrevista, faz uma caminhada pela cidade de Jaguaribe e participa de 2 carreatas, uma na cidade de Russas e outra em Limoeiro do Norte. Roberto Cláudio, do PDT, participa de uma caminhada no bairro João 23, tem um encontro com a diretoria fazendária do Sintaf, concede uma entrevista e tem 2 carreatas no interior, uma em Mombaça e outra em Acopiara. Agora vamos conferir a agenda desta quarta-feira dos presidenciáveis. Ciro Gomes, do PDT, às 10 da manhã, participou de uma sabatina em São Paulo e às 19 horas concede uma entrevista a um podcast. Jair Bolsonaro, do PL, tem atividades institucionais em Brasília. Lula, do PT, às 3 horas da tarde, receberá representantes de movimentos que atuam em defesa dos direitos das pessoas com deficiência em São Paulo. Simone Tebet, do MDB, às 10h30, visitou o Centro Paula Souza, em São Paulo. Às 2 da tarde, ela recebe a medalha Ulisses Guimarães na Praça da Liberdade, em Rio Claro, e às 2h30, realiza uma caminhada, saindo do Sindicato dos Ferroviários de Rio Claro. Às 4 da tarde, a candidata participa de uma caminhada partindo do Mercado Municipal de São Carlos. Chegou o momento do giro pelas redes sociais dos candidatos tanto ao governo do estado do Ceará quanto à presidência da República. Nayara, com você. Aí o Elmano agradecendo a recepção na cidade de Pacatuba. O próximo. Roberto Cláudio também agradecendo pelo encontro que teve. Inclusive estava com o senador Tasso Gereissati. Importante frisar a questão do Capitão Wagner, né? Que não está movimentando a rede social Twitter e por isso a gente não está colocando a sua expressão aqui no Da Hora. Perfeitamente, muito bem lembrado. Lula falando que tem orgulho do Brasil, que teoricamente ele construiu para o povo, provando que as pessoas podem sonhar. Ciro Gomes recusou as 3 aposentadorias de ex-prefeito, governador. Está falando um pouco da trajetória dele, que é raro nos dias de hoje isso que ele fez, né? De abrir mão desse dinheiro. Isso. Jair Messias Bolsonaro, apontando os recordes, está falando de uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal em São José de Minipu, no Rio Grande do Norte. Outros milhões que também teve de... Perdão.
de prejuízo ao crime organizado. Uma quantidade muito grande, né, de Sim. cocaína apreendida. Sim. Simone Tebet falando do desmatamento ilegal. Tem mais um, diretor? Certo, então voltamos. Vamos comentar aqui agora, Norton, Aécio, o que é que vocês acham do movimento, do que é que está acontecendo, tanto da opinião da população, quanto da opinião dos presidenciáveis e dos candidatos ao governo do estado do Ceará também. E das agendas, né? Sim. Mudou alguma coisa desde que a gente começou a passar essa agenda, que eu lembro, fazia desde o primeiro dia até hoje? Você sentiu alguma mudança, Norton? Os bastidores estão mais aquecidos do que as agendas, né? Está muito mais aquecido. Você já tem já está caracterizado aí o que estão chamando de efeito Camilo, né? Que está já alavancando a candidatura do Elmano, né? Mas, sobretudo, está mexendo na geopolítica de uma maneira muito forte em relação às candidaturas de deputados, né? Deputados federais, deputados estaduais. Norton, eu não sei assim, se esse efeito Camilo está surtindo efeito. Vamos assim, analisar, né? Você pega a campanha do começo, você tem um Lula que veio aqui no começo, você tem essa popularidade do Camilo, e se você olhar as 10 pesquisas que foram, só que essa semana hoje já tem mais 4 encomendadas, né? Se você olhar 10 pesquisas, você não tem ainda uma consolidação de Camilo na frente de Roberto, não. Se você for olhar, tem pesquisa que passa o Camilo do Roberto. É o Mano na frente de Roberto. É o Elmano do Roberto, tem pesquisa, mas se você for olhar mais de erro, tudo, o que você tem ali o Elmano em torno daqueles 20 pontos ali, o Roberto em torno dos 26, é tanto que estão dizendo que o Lula vai ter que vir aqui de novo para ver se a candidatura do Elmano decola, entendeu? Mas é engraçado isso, ó, porque então, assim, Lula... não existe até agora assim, efeito, uma consolidação do Elmano no segundo turno. Então, se você tem Lula, você tem a popularidade do Lula, eu acho que o Camilo está sofrendo muito, assim, para poder decolar essa candidatura dele aí, sabe? É porque é o seguinte, ó, você tem aí como contrapeso, né, a ação da governadora Isolda, né, que está conseguindo segurar. Também nessa base de contrapeso também está a participação do senador Cid Gomes, que está trabalhando com ponderações e está colocando ponto. Mas o ponto central, velho, é o seguinte, o efeito Lula é que é uma coisa a se questionar. Isso é que é engraçado. Porque, por exemplo, ele não funcionou lá no Piauí, né? Ele não consegue alavancar. Em Pernambuco, o candidato dele é o Danilo. E nem nunca funcionou no Ceará, né? Porque o candidato do... Não, aqui já funcionou, naquela eleição de 2002. Não, meu amigo, o candidato do... O Lula lá e o Zé Ayrton Carlos. O Lula lá, Zé Ayrton Carlos, Zé Ayrton perdeu. Não, mas perdeu depois o candidato do Lula no auge, depois o candidato do Lula era o Eunício. E o Camilo ganhou. Então, se você olhar, assim, se for para esse efeito Lula no Ceará, nunca funcionou. Mas o Lula nunca elegeu o candidato dele no Ceará. Ele nunca elegeu. Apesar de que o Camilo era do PT, mas o Camilo era o candidato do Ciro, do Cid, né? Enquanto ele não veio aqui nem para o Ceará, não há como negar, porque assim, ele queria que o Eunício ganhasse a eleição. Mas não há como negar esse sucesso do Camilo, né? Ele é uma coisa meio inegável. Por exemplo, ele é candidato a senador que não tem ninguém para contra ele. Ele nunca desceu do patamar de 60% dos votos, né? Não é sucesso, né? Ele continua. Ele está eleito, é diferente. Não, mas aí não apareceu ninguém para. Não é sucesso, ele está eleito. Se ele não fosse essa, digamos assim, essa unanimidade, né? Quase essa unanimidade. Se ele não tivesse esses 2/3 do eleitorado... Né? E aí eu vou lhe dar outra realidade. Você imagine se o candidato da base, né, da base unificada, porque, na verdade, assim, todos os tempos o PDT trabalhou para que o Camilo fosse o candidato ao Senado da base, né? Que é base que eu falo da antiga aliança PDT e PT, né? Então, assim, aí você imagina se o candidato da aliança PDT-PT fosse o Roberto Cláudio. Ele já tinha definido a eleição no primeiro turno. Porque com toda a resiliência ele tem se mantido ali, digamos assim, no segundo lugar das pesquisas ou de forma competitiva. Mas a mesma coisa poderia se falar então, assim, da a incompetência também, do capitão, que não conseguiu fazer um candidato de oposição ao Senado que conseguisse, não só ele, né? Porque, por exemplo, ele ficou durante esse tempo todo, o capitão, ele ficou protagonista de um paradoxo, né? Ele era o líder das pesquisas de opinião, onde só tinha ele. Só pensa nele. Só tinha dele? Não, só tinha ele, né? E ele ficou estagnado nessa liderança dessa pesquisa durante um ano,
contra ele mesmo. Isso que eu estava falando sempre para o pessoal, que é mais ou menos isso. Mas aí, veja bem, Aécio, nós não podemos, não tem como mais ignorar essa liderança do Camilo. É fato. Ele se deslocou bem ele, querendo ou não querer, ele ganhou uma personalidade aí. Né? Ele tá com essa personalidade, as pessoas estão achando ele interessante. E o Elmano sai de um zero, vamos dizer assim, né, praticamente, para uma situação onde ele já está acima dos 20 pontos. Né? Não é zero, é o candidato do governo. Entende? É o candidato do governo. Não, mas sai do onde zero. O governador é candidato ao Senado, o ex-governador é candidato ao Senado. A governadora é do PDT. E a governadora apoia. Mas a governadora é do PDT. Apoia, Elmano. Então, não, assim, aí continua. Ela não se desfiliou do PDT? Não, ela se desfiliou. Se desfiliou, sim. Ela é desfiliada do PDT. E ela apoia o candidato do governo. Então, assim, com todo esse aparato da governadora, do Lula, na frente das pesquisas. Não estou negando, eu estou apenas avaliando. O que eu estou avaliando é assim, que o candidato só tem isso. Mas não há como negar. Ele continua no terceiro lugar das pesquisas. Se você for olhar assim, tem pesquisas que ele exemplo, aparece em segundo. Essas pesquisas estão saindo aí, pelo amor de Deus, pesquisas de mil questionários, 1.200 questionários, feito por telefone, com base de critérios de cidades que a gente sabe quais são as. Não, mas aí as pesquisas, como eu disse, então pagou, passou, não né? Tem. Não, mas no IPEC, no IPEC você já tem uma diferença, no Datafolha já tem uma diferença. E a sequência vai ser praticamente essa do. Bom, segundo, se tivermos tudo igual, as condições de temperatura e pressão forem mantidas nesse nível que está, nós vamos ter muito dificilmente não teremos o Elmano terminando em primeiro lugar no primeiro turno. Né? Isso é que está sendo dito. O que é que pode acontecer? O capitão Wagner conseguir alguma mágica aí para continuar, né? Continuando liderando as coisas. E aí você vai ter uma disputa, talvez, acho que na próxima semana, no próximo sábado a gente vai ter uma definição maior da tendência. As campanhas hoje já tiveram um volume enorme, assim, se você for olhar assim, hoje, desse final de semana para cá, o termômetro das campanhas, você já sente assim, um volume enorme, teve carreatas aí pelo estado todo, as campanhas aumentaram o volume de campanha. Né? Basicamente quem está sustentando a candidatura do Roberto Cláudio hoje é o Domingos Filho, né? É a base dos prefeitos do Domingos Filho, basicamente. Não. Não? Não. Quem são os principais apoiadores dele? Não, Fortaleza. Assim, você tem Fortaleza, você tem Xeramubim com o Cirilo Pimenta, a região do Sertão Central todinho, você tem o Iamuns com o Domingos Filho, você tem o que aconteceu também, um outro fenômeno, o que eu acho que o que mantém... Que Fortaleza a gente não está vendo ainda muito, né? Mas assim, o que, pelo menos algumas pesquisas que eu fiz, a análise, né, assim, eu vi o Roberto ganhando do capitão até na região metropolitana já, né? Então, que seria uma tendência... então assim, é por isso que eu estou dizendo que essas pesquisas, que teve uma pesquisa que o Roberto Cláudio cai 7 pontos, diminui 2 da margem de erro, e ganha na região metropolitana. Não, mas isso é a propaganda dele, é a argumentação da propaganda dele. Não, mas assim, eu fiquei assim, eu mesmo vi a pesquisa, eu conversei com algumas pessoas lá do Sul, alguns grandes caras de pesquisa, eles brincaram assim, disseram, houve um concerto aloprado, tiveram que fazer um concerto aloprado. Na verdade, a gente sabe que tem muita aditivação, vamos dizer assim, sabe? Você tem os pesos estatísticos não são colocados de maneira muito correta, e nas regiões e nas cidades escolhidas vão ter variações sempre. Eu defendo aí que para as próximas eleições as pessoas comecem a discutir o papel dessas pesquisas mesmo para serem divulgadas. Isso é relativamente... a pesquisa é muito importante para a estratégia interna de cada candidatura. Mas olha, se nós tivemos na resolução 23.600, se a gente seguir o artigo 3º dela, que fala que os institutos têm que ter uma norma para que os institutos coloquem os nomes que vão disputar, os nomes que vão ser pesquisados, nós já vamos ter um ganho incrível. Se obedecer isso aí, o que é que vai ser necessário? Que as convenções aconteçam também, vamos dizer, no começo do ano, entendeu? Para ficar os candidatos, para a gente saber quem são os candidatos que vão ter esse período todo, porque de fato esse curto período de campanha, ele não ajuda. E os institutos não podem ocupar o papel dos partidos políticos, né? e da mobilização, das articulações políticas, para dizer quem vão ser os candidatos ou não vão ser os candidatos. As pesquisas hoje elas servem para quê? Para nortear
é como se no interior tem a figura dos apostadores de eleição, né? Tanto pessoas que apostam mesmo assim nos candidatos, como aqueles caras que vivem de eleição, que na hora, se o candidato ganhar, de acordo com as pesquisas, eles vão mudando de candidato sem nenhum problema. Tinha um cara aqui que ganhou muito dinheiro nessa brincadeira, né? Ele era representante do Ibope, ele ia para a Praça da Feira apostar com os teimosos. Ele chegava e eu aposto. Ele sabia os dados, ele tinha as revelações antes, né? Porque não é que as pesquisas errem, tá? Quem erra é quem faz as pesquisas. As pessoas que induzem a pesquisa a errar. Não, a estatística está tranquila. O que a gente está vendo é, de fato, uma coisa que já se esperava, era essa confusão. A gente falou várias vezes aqui, bem no início, quando começou essas campanhas, né? Nós explicamos que nesse período agora ia ter essa certa confusão, porque ia ficar sem saber quem era quem. Mas a estrutura do voto, os vetores, eles estão constantes, tá? Se você for ver, você tem realmente assim, uma queda do capitão, que estaria na fase dos 40%, né? Ele já derruba, ele vai para a casa dos 30%, entende? E esses outros candidatos, Roberto Cláudio e o Elmano, eles já pulam para a casa dos 20%. Aí, essa possibilidade de você ter um encontrão deles, dos três e o filtro, e afunilar neles, né? E a gente ficar assim, provavelmente sem saber quem vai passar em primeiro. Olha lá, se você não tiver uma disputa das duas máquinas, da prefeitura e do estado, no final da eleição. Isso também já foi dito aqui, que isso vai ser aquela coisa que vai provar para o senador Cid Gomes, que não há como você ter o controle de toda a situação. Não tem como, é impossível você controlar tudo, né, e todos ao mesmo tempo, né? E uma coisa que não se imaginava pode acontecer, que é você ter uma disputa de fato mesmo mais forte, mais aguerrida do que essa. Porque também nós sabemos, se a polarização está muito forte entre Elmano e Roberto hoje, quem não está nessa polarização está fora da disputa. E o Wagner está sem estratégia, né? Não sabe perder o discurso, vamos dizer assim. Ele nunca teve um discurso, né? Vamos falar tranquilamente, né? E honestamente. Né? Em relação a... Não, na propaganda dele disse que ele é estudioso. Mas se ele fosse estudioso, tinha chegado a coronel, não é? Não sei. Pode ser assim, né? Mas não é, né? A gente sabe que é o mais fraco, né? Intelectualmente. A gente está vendo isso, né? Essa coisa está ficando muito clara. Ele foge das sabatinas aqui da gente, não sei porque que ele não quer vir aqui, porque que ele tem medo da gente, não sei. Era para a gente tirar passar limpo isso, né? Vamos ver como é que vai ficar em relação a esses últimos períodos. Sábado a gente vai ter uma tendência, né? Vamos ter muitas pesquisas agora, nesse momento onde as pessoas vão começar a eliminar os candidatos. Essa é a fase, se você for prestar atenção, uma das palavras que está mais saindo nas redes sociais é perder o meu voto. O cara basta falar qualquer coisa que diz assim, todo mundo vai dizer, perdeu o meu voto, né? Era uma coisa para a gente brincar, o que é que faz você falar, né? Perdeu o meu voto, entende? Está todo mundo dizendo agora, perdeu o meu voto. Vamos fazer essa pergunta, né? Vamos agora falar um pouquinho de como é que está a disputa nacional, né? O presidente Jair nesse caso não é de disputa, mas vamos já falar da disputa. O presidente Jair Bolsonaro criticou Lula nesta terça na abertura do discurso da ONU, né? E temos a sonora e direção. Pronto, pode soltar. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. E Soraya Tronic, candidata à presidência pela União Brasil, e o PDT de Ciro Gomes pediram para que o Tribunal Superior Eleitoral impeça Bolsonaro de usar trechos do seu discurso na Assembleia Geral da ONU, que aconteceu ontem em sua propaganda eleitoral. De acordo com o PDT, Bolsonaro cometeu abuso de poder político e econômico ao desvirtuar função típica de chefe de Estado.
Ciro Gomes, em Sabatina, no programa do Ratinho, critica o que ele denomina como esquerda caviar e acrescentou ainda que essa esquerda presta um desserviço ao Brasil. E por ser trabalhador, ele e a família dele moram na periferia. Ele sai para trabalhar, a família fica ali, ou ele tem um pacto de não agressão com a facção criminosa, ou o terror vai tomar conta. E ele vai relativizando, ele acha, olha, eu vou combater aqui o narcotráfico quando eu sei que o burguês lá da zona sul do Rio, falando de combater o fascismo, está cheirando cocaína desbragadamente e nunca houve uma batida policial nos apartamentos da esquerda caviar do Rio de Janeiro, que presta um desserviço mortal ao Rio e ao Brasil. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve 5 decisões da ministra Maria Cláudia Buchianieri, que nega um pedido de direito de resposta elaborado pela coligação liderada por Lula contra a campanha de Jair Bolsonaro, que usou falas antigas de Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa. A propaganda de Bolsonaro exige uma declaração de Alckmin, feita em 2017, quando disse que depois de ter quebrado o Brasil, Lula queria voltar à cena do crime. E aí, Norton, Aécio, o que é que vocês estão achando dessa movimentação nacional, que também parece que está esquentando? Tá todo mundo, os dois candidatos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, estão de olho no voto dos tucanos, tá? É uma coisa muito engraçada. Inclusive, ontem circulou uma fake news atribuindo ao presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, uma espécie assim de... Ele teria dito que o Lula e ele já eram, sabe assim, tipo, não é mais nosso momento, não é mais outro momento, só que o Lula estava insistindo nessa história, só que é tudo conversa furada. Aí, na sequência, a gente exibiu isso aqui, acho que ontem ou anteontem, do Serra, negando que teria declarado voto a ele, né, ao Lula. E o Alckmin foi uma tentativa de tentar aproximar isso, né? Ele, em tese, ele seria o cara que poderia ter feito essa aproximação entre os petistas e deveria ter feito essa aliança entre os petistas e os tucanos, né? Mas só que não está pegando, entende? E é tanto que o Alckmin saiu de cena várias e várias vezes, assim, né? No Recife, por exemplo, a partir da ida dele ao Recife, que ele falou muita loucura lá, ele falou aquela história do Lula, antes daqueles gritos lá, Lula, 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 aquela coisa, né? Ele chegou a dizer lá, fez uma piada lá no encontro dos petistas em Pernambuco, né? Ele foi dizer o seguinte, que tinha visto no estado uma camiseta que era assim, era Lula presidente, vice Anitta. Aí só ele riu da piada. Só quer ser Anitta o Alckmin, aí né? Ele falou, ele disse, ainda bem que a Janja não deixa. Aí eu sei que tiraram o Alckmin de cena. Ele dentro do PSDB, né, ele nunca foi um cara visto ele como estava um lá cara... fazendo um programa de televisão no interior de São Paulo, estava no esquecimento mesmo, assim, mas ele estava... Aí assim, o Márcio Mas a ida dele, pega né? e resgata ele foi vice, né, do Covas, né? Aí o Covas morre e ele entra no jogo. Mas assim, o pessoal do Serra nunca se deu com ele, o Serra que tinha uma raiz já mais clássica da política brasileira, né? É o nosso último, você falou... É o último orador vivo do discurso da Candelária, é o Serra, né? O último orador vivo do discurso da Candelária. Isso é muito bonito, né? E teria sido um grande presidente, né? Era uma coisa para... Deu umas pisadas na bola ali em algumas coisas, né? Mas... Mas também, assim, mas não era muito atribuído a ele, seria a filha dele, né? Seria uma coisa, né, pessoal? Né? Agora, assim, ó, o que eu vejo nessa reta final de campanha é assim, ó, de certa forma, não passou aí, mas teve um encontro com o Meirelles, o Boulos, a Marina. Ontem a gente falou. Ontem do Meirelles com o Lula e tem as expectativas eu acho que o Lula ele consegue dar uma ampliada, né, nesse processo assim, de pessoas contrárias, né, que estão aí apoiando a candidatura dele, de certa forma, né? A outra questão é que, assim, é triste a gente ter um presidente da nação, sabe? Assim, esses últimos dias, o enterro da rainha lá, que o Bolsonaro foi, aí você fica patente, assim, que ele poderia ter ido, a Michelle estava super bonita, ele poderia ter ficado caladinho na dele, mas ele vai para a sacada, fazer discurso de campanha, aí assim, você tem um inglês
que diz respeite o luto da nossa nação, né? E você tem aqueles bolsominions assim, ferozes, mas né? o primeiro, sem querer, mandando o inglês ir para Cuba, né? Vá para a Rússia, né? Sem querer defender o Bolsonaro, já defendendo. E agora, na Assembleia da ONU, né? Só para concluir, que ele falou. Agora na Assembleia da ONU ele dizer que diminuiu o feminicídio no Brasil, que não sei o quê, você fica claro assim. Ali, o discurso de abertura da ONU é um discurso clássico que inaugura o fim de uma Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil tem uma forma simbólica de abrir os trabalhos das Nações Unidas. Então, o normal é que o cara fale como um chefe de Estado, não como um candidatozinho pé rapado de uma república das bananas, né? Sendo assim veja, sendo bem claro assim, sobre isso, sabe? Sem querer defender o Bolsonaro e já defendendo, sem querer, eu não sou bolsonarista, tá? Mas assim, e também não estou negando que possa ser, tá entendendo? Não é aquela história, só analisando o que eu acho que tem que ter mais os fatos, assim. Mas tem uma foto no funeral da rainha, né, que aliás custou quase 7 milhões de dólares, né? Tem uma foto do funeral da rainha onde o rei agora, né? O rei Charles, né? O rei Charles III, ele ao lado do Bolsonaro e ele rindo. Ele rindo. Né? Era bom sempre dizer. O Charles é um homem exótico. Era bom as pessoas entenderem essa coisa. Aí na ONU, eu acho que ele fez assim. Ele tem deve aí achar engraçado mesmo. Na ONU ele fala o quê? Ele fala mais ou menos 10 minutos, né? Eu acho que ele fala em uns 45 segundos, no momento do Lula, né? Não sei citar o nome do Lula, ele faz referência ao que herdou, da herança maldita e tal. Esse discurso da herança maldita o Lula também fez em relação ao Fernando Henrique. E o PSDB fez. O tempo todo, né? Todo mundo faz. Esse discurso devia ser proibido da política, ele justifica a incompetência dos governos atuais, né? Da que falta de planos, eu não faço nada, porém a culpa é do meu coleguinha aqui e tal, né? E aí ele vai justificando, vai jogando a massa, quem é a favor, vai criando essa polaridade do fracasso, né, da mediocridade. Mas ele falou uma série de questões lá, assim, o 7º país mais digitalizado do mundo. Tem algumas coisas que ele falou lá que são importantes de ser ditas, sabe? Em relação à questão da Rússia, que eu achei que foi a parte mais forte do que ele disse, né? Porque a gente está vendo a movimentação essa ação final que o Putin está organizando para lá. Ele já mobilizou 300 mil soldados da Rússia para ir para cima da... Ele e o Lula têm algo em comum, né? Eles estão criando um polo, sempre tentando criar um polo não ocidental, né? O Lula também tinha essas coisas, né? Mas se você... assim... a gente tem que integrar a América. Mas essa questão da Rússia também, por um outro lado, já era praxe da diplomacia brasileira ser contra as sanções econômicas, porque o Putin está de boa. Foi incrível. O Putin está de boa. Mas eu achei a fala dele... Não, ali foi o único, assim, digamos assim, foi uma fala incrível ali. Ali foi o único acerto da fala dele. E quando ele fala também da prestação de... Tá entendendo? O restante quando ele diz essa questão do Brasil, que está aumentando, as bocas do mundo que a gente está alimentando... Nós não somos um paizinho, entendeu? Eu acho que está ficando muito claro isso, está ficando cada vez mais claro. Até nas pessoas, nas ruas, as pessoas estão percebendo isso. Isso era uma coisa que a gente sabia na época da ditadura, do regime militar, né? Se falava muito nisso, tinha essa questão toda, se dizia que o país era um país rico e tal. Aí, quando redemocratizou, a gente perdeu esse discurso de potência que a gente tinha, que era aquela coisa do país em desenvolvimento, né? E hoje nós já somos uma potência, cara, e já está mais do que claro. Você vai imaginar, o maior país produtor de proteína animal do mundo, o maior país produtor de proteína vegetal do mundo. Isso aí e uma caixa de iPhone, o que vale mais? Isso aí e uma caixa de iPhone. Não, tá bem, mas eu quero dizer para ti, tudo bem. O nosso país tem que desenvolver a tecnologia, né? Só que presta atenção. Tem que desenvolver a ciência, coisa que o nosso governo é contra a ciência. Não, pelo contrário. A gente tem às vezes isso funciona, por exemplo, o Bolsonaro falou isso lá nessa questão. Ele falou o seguinte, que nós desenvolvemos capacidade de produção, isso é tecnologia também, tá? O nosso agronegócio, vamos falar o que quiser, mas ele tem muita tecnologia aplicada ali. Inclusive no Brasil virar um país exportador de trigo, né? É uma coisa inédita, está tendo trigo até no Ceará. Não, aí eu concordo, eu acho que nem o agro concorda com, às vezes, a política ambiental do governo, por exemplo,
que às vezes prejudica a produção do nosso agro, né? Porque prejudica o nosso mercado. A forma com que o governo trata a questão ambiental. Isso aí é porque eu acho que nem o próprio agro, produtor, ele gosta. Não, mas é porque eles não têm como competir com o Brasil, eles inventam esse discurso. Esse discurso é da França. Se você não, o discurso do consumo consciente é esse discurso da Europa. Da civilização. Não tem como ter queimada na Amazônia, rapaz. Eu já vi lá. Você marca a hora. Porque é úmido, não, né? Hã? Porque é úmido. Não, é porque chove demais, cara. Não, é porque o presidente tinha dito, né? Que Mas é úmido. Mas não é, tem mas queimada chove na demais, Amazônia. mas não tem. Ela chega ali mais ou menos na região de Mato Grosso. Tinha muita queimada em São Paulo. A gente sabia ali naquela região da cana-de-açúcar ali. Mobilizava ali 400 mil cortadores de cana, né? Eles tinham que queimar bastante ali. E um pedaço dessa queimada é discutível. Agora, veja bem, o Brasil não pode mais continuar acreditando na conversa que a Europa conta pra gente. Né? Nós somos muito mais do que eles, entende? Muito mais do que eles. E podemos ser ainda maiores ainda, né? Eu sempre costumo lembrar que quando eles vinham para cá, para a costa aqui do Ceará, piratear a lagosta, né? Que a gente tentou dizer, não parou de roubar a lagosta. Vamos parar de roubar a lagosta. Em 1967 isso, né? Vamos parar de roubar a lagosta. Aí os barcos franceses que vinham roubar a lagosta aqui, vinham piratear a lagosta aqui, eles vinham com a escolta da Marinha da França. E a gente nós colocamos a nossa Marinha de frente com a Marinha da França, dizendo o seguinte: ou vocês param de roubar a lagosta, a gente vai ter bala. E eles pararam. Tu entende como é que é? Então não é uma coisa tão simples. Essa mesma coisa está acontecendo lá em cima. Esses barcos aí, não? A gente vai já saber. Vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Voltamos aqui para as conversas do estado do Ceará. Cid Gomes fez um adesivaço para Ciro em uma grande avenida de Sobral ontem. E algumas pessoas que estavam presentes acabaram reclamando um pouco do transtorno que causou em relação ao trânsito, porque, segundo os presentes, era horário de pico. E no dia anterior teve também do Capitão Wagner com Moses Rodrigues, também teve adesivaço. Aí está marcado pelos dois. Direção, pode colocar o próximo vídeo? Você vota no Bolsonaro no segundo turno, bota no Ciro no primeiro. A gente tem que matar logo no primeiro turno, que é no segundo turno. Tu tá pegando corda do Bolsonaro, o Bolsonaro vai perder feio. E tu tá pegando corda do Bolsonaro, não acredito. Vai perder feio? Vai perder feio. Anote o que eu tô dizendo. Você é um cara experiente. Anote o que eu tô dizendo. Vamos anotar. Mas ajuda o Ciro no primeiro, cara. Também liberar a mulher. Pronto, tá liberado. No primeiro turno, no segundo vota no Bolsonaro. Pronto, tá aí. Gabriel, o que é que nós temos mais antes da gente começar a conversar sobre? A gente vai falar da live que Camilo Santana e Almano de Freitas fizeram e nela eles lamentaram a forma como os seus adversários estão fazendo campanha. Mas, Almano, eu queria começar a nossa live lamentando o nível da campanha que os nossos adversários passaram a ter nos agredir de forma covarde, de forma mentirosa, usando inclusive o próprio tempo de televisão e rádio da propaganda eleitoral, que era para levar propostas à população cearense, do que querem fazer na segurança, na saúde, na educação, tentam denegrir a nossa imagem, nos atacando de forma covarde. Eu lamento porque, principalmente de adversários que até pouco tempo eram aliados, que elogiavam, dizendo que eu era o melhor governador do Brasil, que fui grande parceiro, que ajudei muito. Pelo 6º ano consecutivo, o estado do Ceará mantém a nota B em capacidade de pagamento em avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Economia. A avaliação está em nota técnica, aqui analisou o cumprimento das metas do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal. Norton, e aí? Eu quero que você... Norton e a S também... A primeira coisa, essa última nota que você leu, falando, atestando que o Ceará é um estado bom pagador. Sim. Tá? Isso é uma coisa... Então, veja bem, nós estamos... porque aquela velha coisa que eu digo lá, são mais de 30 bilhões a caneta, não é uma brincadeira, isso não pode cair na mão de um doidinho. De aventureiros, né? Amadores. Um dia aquela história, o Caçador de Zé Doidinho, a música do Fernando Catatal, né? A gente podia botar aí qualquer dia para o pessoal ouvir. E tem outra coisa que é engraçada, que é o seguinte, o Cid, ele sempre foi uma espécie de oráculo eleitoral, ele sabe observar bem o jogo, né? E você veja que ele está falando, ao contrário da eleição passada, ele diz assim... O Lula vai perder, seu babaca, né? Não, o Lula tá preso, babaca. O Lula tá preso, babaca, né? O Lula tá preso, babaca, o Lula tá preso, babaca. E vocês vão perder, e bem feito, né? Ele fala na sequência. Sim. Então, ele tá prevendo aí, já que nós vamos ter segundo turno, né? Se guiando
pela expertise dele em analisar o quadro político, o Cid estava dizendo que vai ter segundo turno e que no segundo turno o Bolsonaro perde, né? Essa é mais ou menos a visão que a gente está tendo do que vai ter. Pelo que ele falou aí, vai o Cid e vai o Bolsonaro, né? Não, vai o Lula e o Bolsonaro, né? E que o Bolsonaro perde. Essa é um quadro para se analisar, mas é a aposta do Cid, né? É o que ele está apostando. E ele está pedindo voto agora de maneira muito útil, assim, para o Ciro, né? E é um gesto até que eu acho meio desesperado, assim, meio de última hora, né? Acho que eles não contavam com isso, que é para, pelo menos para o Ciro, né? Ele não perder em Sobral, que é a terra dele, que aí vai ficar um negócio muito feio para ele, né? Porque, queira ou não queira, o Ciro é um quadro que a gente tem que preservar na política. Nós temos muito pouca gente, né? E é interessante, eu acho que ele deu uma guinada, ele começou com aquela coisa dele toda, ele foi, avançou. Já tem pessoas falando que ele tem muito mais conteúdo que os outros candidatos, né? A gente vê nas pesquisas, isso já está sendo dito, né? E seria bom, né? Se o Ciro desse uma respirada boa, se tivesse. E é bom para o Ceará. Assim, o problema, assim, o Ciro, eu acho impressionante como às vezes as pessoas pintam o Ciro assim, essa coisa do marketing, né, e até do bad marketing que às vezes cola no candidato. O Ciro ainda hoje paga para aqueles comerciais que o Serra fez aquele lá. Ciro, solução ou problema, né? Então, assim, hoje, esse bad marketing, né, que colou meio que no Ciro, né, mas as pessoas não dizem que o Ciro foi um grande ministro, foi um grande prefeito, foi um grande governador, né? Nós vimos essa nota pelada aí falando sobre o estado do Ceará ser um estado bom pagador, um estado de conquistas, né? A nível de Brasil, eu acho que um dos estados mais saneados, mais o estado do Ceará mesmo, entendeu? Então, assim, isso, o Ciro tem grande parte, tem uma contribuição como isso, como o Tasso tem, como o próprio Camilo também tem, como o Lúcio Alcântara também teve, né? Todos esses governadores que passaram aí, eles tiveram esse compromisso, né? Então, o Ciro, ele tem um modelo para vender, um modelo de administração, né? Coisa que, às vezes, isso aí não está sendo bem comunicado, ao meu ver, assim, ou as pessoas não estão entendendo, em função dessa polaridade mesmo. Eu acho que o Ciro aí é um dos caras mais experientes aí. A torcida é que tem essa, né? Não é a torcida, na verdade. É assim, muita gente querendo, né, que o Ciro acerte o passo. Eu acho que, de certa maneira, essa campanha ele não se comportou de forma tão histriônica, né? Ele assim, foi bem da mais vez passada, moderado ele foi bem mais tranquilo do que as outras, né? E essas coisas são assim, você vê essa tentativa e erro. As pessoas não podem ser julgadas sempre pelo passado, é uma coisa completamente absurda isso, né? Porque isso é uma das questões da formação até bíblica, né? Do escárnio, né? Quer dizer, você não pode ser constantemente vítima do escárnio, as pessoas amadurecem, né? As pessoas mudam também, umas para pior, outras para melhor, e assim a gente vai seguindo. Eu acho que teve uma mudança para melhor no Ciro, né? Que se percebe. Se houve tempo para que isso fosse metabolizado e se transformasse em voto, é outra questão, né? Também tivemos assim, uns timings completamente errados na campanha dele. O marqueteiro dele, que era o principal, que estava sendo a grande aposta dele, o mestre, né, o professor João Santana, ele teve uma isquemia no começo da campanha, não foi um negócio tão simples assim, né? Tem que dar digamos assim, esses golpes do destino, né? Também, de certa maneira, mexeram muito com o Ciro, abalaram a campanha dele, abalaram também a campanha do Roberto aqui, que estava apostando muito nisso, né? E o que nós temos aí mais? Agora nós vamos para o rápido intervalo. Vamos voltar para eles, né? Agora, né, não tem nada a ver com isso aí, tá, pessoal? Desculpe aí. Agora você vai ver a propaganda eleitoral e já a gente volta para comentar tudo isso. Olá, voltamos, né? E agora temos o nosso giro de notícias de 15 segundos. E diante da recusa do ex-presidente Lula de ir ao debate
Recordamos agora uma situação parecida em 2018. Sou leigo no assunto, mas me parece contraditório uma pessoa não poder debater e poder dar entrevista. O que é uma entrevista? Uma entrevista é um debate com um jornalista, né? Não é isso que é uma entrevista? É um debate com um jornalista. Qual a diferença entre um debate com um jornalista e um debate com um adversário? Olha aí, tá aí, Norton, a situação bem parecida. Agora é o Lula que está se recusando a ir ao debate. Do SBT? Isso, do SBT. Sábado. E em 2018 era o Bolsonaro que se recusava e o Haddad, que é aliado de Lula, estava criticando. O que é que você me diz? Na eleição de 2006, quando o Lula ele foi para a reeleição, né, que ele disputou contra o Alckmin até, ele se recusa a ir no último debate e por conta disso gera o segundo turno, né? Tinha-se uma ideia de eu não sei, assim, os marqueteiros têm essa ideia de que há um ganho do cara não ir ao debate, mas eu acho que não ir a um debate, um político, um candidato não ir ao debate, ele já perde, eu acho que ele já sai perdendo. A gente está chamando o Wagner aqui, né? Está chamando o Elman, está chamando o Roberto Cláudio, a gente quer sabatiná-los, né? Encontrem uma vaga na agenda de vocês e venham para cá que a gente quer debater também de maneira livre, né? Que vocês tenham. Agora, como é eles já foram para outras emissoras, por que eles não podem vir aqui para nós? Por que eles não podem vir aqui a nós? Né? Então, uma coisa assim, realmente é de se estranhar. Né? A gente não morde, né? ninguém, a gente vai só fazer perguntas, deixa o pessoal falar. E quem vai decidir é quem está assistindo. Ninguém tem essa presunção. Né? Fica muito parecido com o que a gente fez ontem aqui. A Ana Paula estava aqui, em nenhum momento a gente a interrompeu, deixamos ela falar toda a questão, que é muito importante. Hoje, inclusive, está tendo, né, a manifestação. Vi aqui algumas imagens, amanhã a gente vai trazer. Então é desse formato, não tem por que ter medo. Não vejo dessa forma. Agora, não ir para o debate, eu acho que é uma coisa assim, tipo, o que eles não querem? Ah, não, só vou no debate da emissora mais legal. É como se fosse, como se a gente, vamos colocar dessa situação hipotética, como se alguém tivesse lá fazer alguma pergunta e eles simplesmente se recusassem, saíssem sem responder. Pode ser também aquela coisa do jogo, né? O técnico diz assim, não, disse que não vai e na hora aparece o cara. Tem muito isso, né? Assim, tipo uma estratégia, você diz, eu não vou para o debate, aí quando menos espera, tá lá, o cara aparece no debate. Aí desarma todo mundo, é aquela coisa, o Neymar não vai jogar, aí a dúvida, né? Quando fica na dúvida, aí você diz, como é que eu vou taticamente, você tem uma preparação, né? Pode ser que ele esteja fazendo isso também, vamos esperar que ele vá, né? A gente quer que ele vá, quando é necessário que as pessoas vejam isso. Diferente do que o Haddad falou em 2018, o debate entre os candidatos é a prova dos nervos, né? O batismo de fogo, né? Vamos ver quem é que está equilibrado, quem tem equilíbrio, sobretudo emocional, inteligência emocional, para, na hora da decisão, saber decidir o que vai ser melhor. Né? E é isso que a gente quer que as pessoas também observem, né? Agora, de novo, a história da NASA, né, em Quixadá, é um negócio... é uma coisa muito... Eu estou esperando a formação alguém chega e prometer, né, a Disneylândia no cânion do Rio Poti, em Quiterianópolis. Eu acho que tem que ser uma coisa assim. Nós temos que começar a pensar um pouco mais nas coisas que já existem aqui, né? Mas olha, se não resolve nem lá, entende? É uma piada isso, né? Já virou uma piada, né? É uma coisa assim. Você não sabe se o candidato é humorista, não sabe se é um plano, é uma piada, né? É uma coisa chega a ser patética. Né? O FBI é uma instituição. Você trazer um profissional, por mais qualidade que ele tenha, não estou duvidando isso. Pois é uma instituição que é implantada há décadas. Não tem como fazer isso aqui da noite para o dia. Gabriel, tu lembras que a gente trouxe para cá que esse convênio já foi assinado em 2009 pelo então governador Cid Gomes. Né? O que está sendo prometido aí não é absolutamente nada, né? Eu conheci em São Paulo o general Facache, que é o cara que resolve... Ele praticamente tem toda essa questão de leitura facial. Ele é contratado pelas Olimpíadas, pela Copa do Mundo. Ele é que faz esse trabalho. Né? Ele foi o cara que foi condutor do Exército de Israel. É uma figura assim incrível. Quer dizer, eles estão sem saber onde é que está a tecnologia. Já tem. O que está por trás disso aí não é só isso. É você de certa forma... porque um detalhe que a gente tem que perceber, você está rebaixando, quando você diz que vai trazer um negócio lá dos Estados Unidos para cá, você está desqualificando
as forças de segurança daqui, né? Aquele policial que vai para a rua. Sobretudo você está dizendo que tem que... porque, sobretudo, vamos lembrar bem de uma coisa. A segurança é uma questão antropológica, falando do ponto de vista acadêmico do assunto, né? Você vê que por esse plano, você vê que é uma piada... Do ponto de vista da guerrilha urbana, por exemplo, Israel vem treinar aqui no Brasil. Pois é. Israel vem treinar aqui no Brasil. O BOP vem treinar, o Israel vem treinar aqui com o BOP. Eu estou defendendo. Então, assim, o raio é um sucesso. Agora, o que precisa é ter vontade política para resolver determinadas coisas. Agora, veja bem, a questão, sobretudo, da segurança, ela não é a patrulha, tá? Não é a patrulha. A gente sabe que o crime, a ocorrência, ele acontece no hiato da patrulha. Depois que a patrulha passa, né, as pessoas assaltam, vamos dizer, pulam. E que era aquela velha coisa, a patrulha ela que era coisa que circulava, os castelos, né? Esse é o movimento, entende? Ninguém vai pular um castelo enquanto está passando uma patrulha. A questão não é essa, a questão é de investigação. Eu não vi ninguém falando disso aí, eu não vi ninguém falando da valorização da nossa Polícia Civil, que é uma coisa importantíssima de ser feita, porque a partir dela, da investigação dos casos, vamos descobrir até o esconderijo, né? Onde estão a turma, né? E aí você entra com a polícia bem treinada para essa questão ostensiva, né? Passa por toda a questão também da Guarda Municipal, que é uma coisa que é um braço que a gente não pode ignorar dentro do sistema. Até deles todos, o que eu vi falando em Guarda Municipal, de incrementar a Guarda Municipal dentro do sistema, foi o Roberto Cláudio. Até agora não vi nenhum deles falando o contrário disso, né? Quer dizer, vão vendo aí quem está falando alguma coisa que preste, quem está falando alguma coisa que não funciona. Essa história aí da NASA em Quixadá é uma comédia, né, cara? Para quem acredita em disco voador. Agora a gente tem que ir para as nossas considerações finais, porque nosso tempo está acabando. Aécio? Valeu, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Norton? Até amanhã, né, se Deus quiser, e Ele quer. Nayara? Até amanhã. Também agradeço a participação de todos e aguardamos vocês aqui. É isso, gente. Até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.